Meu pai, quando eu tinha 2 anos, então eu tenho uma família grande, tenho 5 tios para um lado, 6 tios para um lado, 7 tios pro outro lado. E aí meu pai colocou uma tabela de basquete quando eu tinha 2 anos na casa da minha avó e na minha casa. Então eu sempre ficava na casa da minha avó, assim, então a gente sempre ficava brincando. E eu tenho um tio que jogou basquete, que é o Valtinho, não sei se vocês conhecem, mas ele... Em Rio Claro, ele é o maior nome, acho que, do basquete. Eu acredito que é o maior de Rio Claro. É, né? De Rio Claro e como armador, um dos maiores do Brasil, se não foi. Então, eu fui armador da seleção brasileira por um bom tempo. Mas foi assim, foi uma trajetória... Eu via ele, porque ele era mais velho que eu, 6 anos, então eu via ele... Né, quando tinha Bandeirante nessa época, década de 90, que passava NBA. Então a gente assistia e depois queria ficar repetindo as coisas, né? No quintal de casa, pensava que era o Michael Jordan na época e tal, né? Essas coisas. E aí, então, como meu tio era um pouco mais velho, ele começou a... Eu tinha 8 anos, ele tinha 14. Ele começou a treinar no ginásio, com chuvisco, tudo. Chuvisco, pra quem não sabe, eu acho que o maior nome do basquete de treinadores. Ele tem o Mané Bortolotti e ele, né? Na cidade. Mas aí o Valtinho tinha 14 anos e eu ia assistir os jogos dele. Então, comecei a me envolver com isso e tal, e aí quando eu tinha 13 anos mais ou menos, eu comecei a treinar num projeto no SESI, aí com 14 eu fui jogar meu primeiro campeonato. E aí, era uma Aurão lá no SESI, mas quando eu comecei a treinar realmente a equipe era o Vagnão, que era um projeto que ele tinha, ele trabalhava no almoxarifado do SESI e pedia a quadra de fora lá do sol lá pra gente, se ele podia alguns dias da semana pra treinar. E aí era na raça mesmo, começou ali, o nosso patrocinador era a Skin Cariol, tinha uma distribuidora na 24 ali. Faz então tempo, hein, rapaz? Muito tempo. Eles davam umas latinhas de refrigerante pra gente. A gente saía pra vender nos bar, os pais compravam e tal, era o dinheiro que a gente tinha pra pagar a viagem, pagar os juiz, né, os jogos. E foi assim que eu comecei. E assim, você começou em Rio Claro ou começou fora de Rio Claro? A minha família toda é de Rio Claro. E aí eu joguei com o Vagnão 14 e 15 anos. Aí quando eu tinha 15 anos aqui ainda, eu também jogava no time do ginásio, que eram 2 times. Um projeto do Vagnão era parte e o do Ginásio Esportes era outro. Com o Marcelo Tamião até. Que depois, quando eu retornei para Rio Claro, o Marcelo Tamião já era o treinador do adulto, né? Nessa época ele era da categoria menor. Era categoria de base. Isso, e depois ele se tornou o treinador principal. E aí eu com 15 anos eu já jogava, aí eu saí e fui para nosso Clube Limeira. Aí eu morava aqui em Rio Claro ainda, com 16, 17 anos eu joguei lá. E meu pai sempre falou assim, você não vai sair de casa enquanto você não terminar o colegial. Aí faculdade, eu quero que você faça, mas aí você já vai ser maior de idade, você decide o que você quer fazer. Mas enquanto você não terminar o colegial, você não vai sair de casa. E aí eu terminei o colegial, então estudava aqui de manhã e ia pra lá, pra Limeira, todo dia pra jogar e voltava. Caramba. Aí quando eu me formei, nessa época eu também tava na seleção brasileira, categoria de base e tal. E aí foi quando eu fui pro Coque Ribeirão Preto, quando eu terminei o colégio, 18 anos eu fui pra lá. E aí foi quando começou a minha trajetória, assim, no esporte profissional. Era um timaço na época. Ele fez um time por muito tempo muito forte. Então, né? ele tinha perdido nas semifinais do Brasileiro um ano antes de eu chegar. Ainda não tinha ganhado nenhum título. Foi quando eu cheguei, aí nós ganhamos 2 paulistas. Eu era juvenil na época, né? Não jogava tanto tempo assim. Ganhamos 2 paulistas e ganhamos um brasileiro. Fazia parte do 6 em rodízio, diante. Exatamente, ali, né? Então fazia parte do rodízio, do time. E foi um timaço, porque quem me levou... O Lula, que era o treinador da seleção brasileira juvenil, sim, que me levou pra lá. Então ele me conhecia pelas categorias de base. E o Tom Zé, que era o treinador do juvenil. Então os dois, eles tinham um talento pra ver realmente, assim, sabe, as características de cada jogador, assim. Então, todo mundo que eles levaram nessa época, todos viraram jogadores. Então, hoje, assim, que foram na seleção brasileira da minha época, que saiu daquele time. Foi o Renato, o Alex, tá na seleção brasileira até hoje, o Nezinho. Você se aposentou cedo, né, cara? Assim... Eu me aposentei mais por causa do joelho. Então, eu tava mais aguentando. Eu tenho 3 cirurgias no joelho, 3 cirurgias no pé esquerdo, Nossa. uma no pé direito, então...